Salve família vascaína, falando de Vasco mais uma vez, vamos comentar um pouco sobre a partida de ontem do Vasco e Atlético Mineiro, Vasco 2-1. Após a vinheta estaremos de volta, segue a vinheta. Você que se liga com a gente aqui no nosso canal Falando de Vasco, mais uma vez. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Aí, gravando ao vivo é isso aí. Rapaziada, é o seguinte. Ontem, jogo do Vasco, Atlético Mineiro e Vasco. Vasco 2-1 no Atlético Mineiro. O Vasco começou muito bem, avassalador até ali os 15, 20 minutos. E depois dos 25 minutos, o Barbieri foi expulso. Dizem, segundo o que colocou na súmula o doutor lá, o árbitro, que ele xingou o árbitro, né? Falou lá alguma coisa. Agora, essa arbitragem gosta de complicar, velho, porque Barbieri é um cara que não anda discutindo. E o momento do lance era o Vasco no ataque, ganhou um escanteio, e aí Klaus veio e expulsou o Barbieri. Não tinha nem motivos pelo qual o argumento do árbitro que disse que ele havia xingado. Enfim, não sabemos, eles fazem as coisas dele lá, a arbitragem não presta conta a ninguém, né? Só os jogadores que tem que ser punidos. Eu acho um absurdo. Na verdade, eu acho que deveria e deve haver um tipo também de punição para árbitro. Sabe por quê? Porque eu jogo futebol. E a maioria dos árbitros, eles gostam de mexer com o psicológico do jogador. E depois o prejudicado só é o jogador, porque a autoridade em campo é o árbitro. Aí os bonitão que fica comentando não sabe do que se passa em campo. Mas a maioria dos árbitros gosta de mexer com o psicológico do jogador. Eu falo isso porque eu vivi e até vivo ainda dentro de campo, às vezes quando eu participo de algum torneio, alguma coisa. Então eu acho que deveria ter sim uma punição também para árbitro e uma defesa para o jogador. Porque tem vezes que o jogador não fala nada demais, apenas tenta argumentar com o juiz. Senhor, não fiz isso. O cara vem, pica um amarelo e manda ele jogar merdinha dele. Isso não pode, cara. Não pode. E eu canso de ver isso. Enfim, mas aí qualquer coisa que o jogador ou o técnico fala tem que ser expulso e etc. E os bonitão lá, né, são as autoridades. Na minha opinião, a CBF aí deveria ver um regulamento também onde o jogador possa se defender e não só ser prejudicado pelas arbitragens que por aí existem. Pessoal, o jogo em si o Vasco precisa melhorar muito. Abriu 2-0, poderia ter aberto 3-0, teve ali uma tabelinha entre dois jogadores do Vasco, eu não me lembro agora se foi o André e o Jair, e perderam um gol ali cara a cara com o goleiro. O goleiro do Everson fez uma defesa ali entre os dois, que na minha opinião, se tivesse tocado mais forte um para o outro ali, teria saído o terceiro gol. Eu não sei porque eles, eu não sei se acharam que estava impedido, alguma coisa assim. Enfim, não foi marcado impedimento. Deveriam ter marcado o terceiro gol. Outra coisa que eu gostaria de falar é com relação à falta que o Gabriel Peck bateu e o Andrei fez o gol de cabeça. Cara, Andrei, parabéns pelo gol que você fez, mas aquela bola, ela seria trave e gol, velho, na moral. Então seria 2 gols de Gabriel Peck, mas parabéns pelos crias da base aí do Vasco, representando, né, a vitória da base do Vasco aí, ó. Andrei e Gabriel Peck, 2 gols, 2-1. Lembrando, o time, depois da expulsão do Barbieri, retroagiu, ficou lá atrás, tentando segurar resultado. Tomou o gol ainda no primeiro tempo, eu fiquei morrendo de medo ali, porque eu falei, pronto, no segundo tempo, com certeza o Atlético Mineiro vai virar esse jogo. Cara, foi demais, eu não assisti o segundo tempo, ainda bem, né? Mas o Vasco conseguiu sair, segurou e conseguiu sair com um resultado positivo lá do Mineirão, que não é fácil jogar lá em Minas Gerais. Ganhar do Galo lá dentro não é fácil para ninguém, mas o Vasco conseguiu aí, ao seu retorno à Série A, essa façanha de sair de lá com os 3 pontos, que é mais importante. E você, querido, que está chegando no nosso canal, deixa o seu like, se inscreva, tá? Dá essa moral aí
Vamos crescer, família vascaína. Ao Vasco tudo. Ao Vasco tudo. Então vamos para frente, vamos conseguir chegar longe, mas não dá para sonhar com título, mas dá para sonhar com uma boa competição. Vasco! Fala galera, você que se liga aqui no Kawai com os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, início aí, me chama a atenção e eu gostaria de saber se alguém pode explicar essa situação. Muito bem, nós sabemos aí que o Fluminense ganhou pelo placar de 3-0. O Flamengo também ganhou pelo placar de 3-0. Então, tá aí o Fluminense em primeiro lugar, Flamengo em segundo lugar, Atlético Paranaense ganhou de 2-0, terceiro lugar. Ok. Botafogo 2-1 jogando em casa. Eu vou citar isso aqui jogando em casa para que você entenda. Bragantino jogando em casa, 2-1. Corinthians jogando em casa, 2-1. Vasco da Gama jogando fora de casa, 2-1. Palmeiras jogando em casa, 2-1. Está correto, depois do Vasco. Mas esses aqui, Botafogo, Bragantino, Corinthians, à frente do Vasco, ganhando pelo mesmo resultado, jogando em casa, sendo que o Vasco jogou fora de casa e esse seria o critério. Por que o Vasco é sétimo? Ontem, até encerrar a rodada de ontem, o Vasco foi o último que encerrou a rodada de ontem, era terceiro, mas hoje aparece em sétimo. Se alguém tem alguma coisa a explicar ou pode explicar para mim, deixe nos comentários. Valeu? O fato é que eu acho que já até sei o porquê. Barbieri foi expulso, deve ser esse o critério para que o Vasco esteja em sétimo. Valeu, rapaziada, um abraço, Vasco!